Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. Tema da semana: as mulheres no ministério de Jesus. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nesta temporada o Evangelho de Lucas, vários temas, começamos de forma assim sistematizada os capítulos e agora alguns temas específicos, como foi o caso da semana passada, o sábado, e no programa de hoje vamos ver a visão que Lucas tinha, sua preocupação com as mulheres, mostrando como Jesus tratou as mulheres, especificamente apresentado em seu Evangelho. E é claro, nós estamos aí no próximo domingo, vamos ter o Dia das Mães e estamos exatamente na semana que antecede o Dia das Mães estudando o tema da visão do Evangelho de Lucas sobre as mulheres. Então quero mandar um abraço neste próximo domingo para todas as mamães do nosso Brasil, todas as mamães que acompanham o programa Lições da Bíblia, que Deus abençoe muito a você. Eu vou incluir aqui todas as mulheres. Deus abençoe muito a você. O Senhor está preocupado com o seu bem-estar. Pastor Gilmar Zan e pastor Arildo são os nossos convidados dessas 2 semanas. Pastor Gilmar, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Gilmar. É uma alegria poder participar e, ao mesmo tempo, cumprimentar a todas as pessoas, os telespectadores que entram em contato com o programa e procuram absorver, assimilar os melhores conceitos que são passados através desse programa. É uma alegria estar aqui e eu também aproveito para mandar um grande abraço para todas as mamães do território da União Noroeste Brasileira, me consolidar também com aqueles que não têm suas mães, né? Como é o meu caso, não tenho minha mãe, tenho grandes lembranças, mas vai o meu abraço àquelas anciãs que às vezes digam meu filho, né? Pastor, meu filho. Eu tenho várias mamães que, né, basicamente são adotivas. Um abraço a todas vocês, aí o carinho que temos por todas vocês, que Deus abençoe muito a vocês nesse dia. E mais uma coisa, pastor Gilmar, por favor, que eu também queria aproveitar, é que hoje, né, nós temos as esposas de pastores, todas as esposas de pastores da União Noroeste Brasileira que estão reunidas, né, num concílio especial. Eu também queria mandar um abraço para todas elas e desejar também a todas um feliz Dia das Mães. Muito bom. Pastor Arildo, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Queridos amigos, é uma alegria poder estar aí às vésperas já desse dia tão especial, né? Que é o Dia das Mães. Quero também mandar o meu abraço a todas as mães. A minha mãe também descansa hoje, né, pastor Gilmar? Mas tenho muitas e ricas lembranças, né, do cuidado que ela teve por mim. E tem hoje uma mãe do lado, né, que é a minha esposa. Okay. Então a gente se sente muito feliz e grato. E hoje o nosso tema será sobre as mulheres. Jesus, como ele lidava com as mulheres, de acordo com o Evangelho de Lucas. Veio como um bálsamo aqui para todas vocês, né? Todas as mulheres que acompanham o programa Lições da Bíblia. Vou aproveitar e mandar para as 3, né? Mandar para a Márcia, esposa, para a sogrinha, dona Doralice, e para a dona Amélia, que é a minha mamãe, né? Okay. Deus continue abençoando. Elas representam, lógico, todas aqui, e talvez você que acompanha o programa não tenha tido a oportunidade, às vezes por alguma limitação. Você não é a mãe, mas lembre-se que você é uma mulher especial para o Senhor se importa com você e o Senhor está preocupado também com todos os seus sentimentos. E é claro, você tem um papel de mãe. Talvez não fisicamente você tenha gerado, mas você tem um papel de mãe para todas as crianças, para todas aquelas pessoas que você tem contato. Vamos orar a Deus nesse momento? Pastor Arildo, por favor, o senhor pode orar? Oremos. Querido Deus, nós estamos muito agradecidos por este espaço onde podemos aqui apresentar verdades bíblicas baseado neste guia de estudo da Tua Palavra, que a cada semana nos conduz a um tema específico, a uma verdade da Tua Palavra. Isso nos motiva,
Isso nos ajuda nesta caminhada. Eu quero pedir a iluminação do Teu Espírito Santo para o estudo que vamos fazer agora e que o mesmo possa nos ajudar, nos orientar, corrigir conceitos errados, fortalecer a nossa fé e nos dar ânimo também. Amém. Muito obrigado, Senhor, por todas as dádivas. Em especial, queremos aqui interceder por todas as mães que agora têm uma comemoração especial no seu dia. Que o Senhor possa abençoá-las ricamente. Amém. Para que elas possam continuar cumprindo a sua missão como educadoras e orientadoras desta geração. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós temos um guia de estudos que nos conduz, que sistematiza um assunto e nos conduz para a Palavra de Deus. E nesta temporada, esse guia está nos ajudando a entendermos melhor o Evangelho de Lucas. Você que acompanha também o nosso programa e é um estudioso da Bíblia, quer conhecer mais a Palavra de Deus, nós oferecemos a revista Princípios. Aqui você vai encontrar os planos que o Senhor tem para você, para a sua família. Preencha somente o cadastro que está aí no nosso blog e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Nós vamos nesse momento ouvir mais uma vez a palavra do autor. Quero lembrar você que você pode fazer o download, passar em sua comunidade religiosa, assistir aí todos os vídeos que nós apresentamos a cada semana. Você pode compartilhar com seus amigos. Então, acesse, faça o download e compartilhe a palavra do autor. E assim você também vai estar motivando os seus amigos a acompanharem Lições da Bíblia e estudarem a palavra de Deus através do nosso guia de estudos. Nesse momento, com a palavra, o Dr. John Fowler, a palavra do autor. Em muitas das passagens no livro de Lucas, é mencionado que Jesus se importa com todas as pessoas. E isso inclui as mulheres e as crianças. A gente olha para essa sociedade em que Jesus viveu. A lei romana, todas as práticas gregas, eles têm pouco respeito para com as mulheres. Elas são apenas ferramentas para os seus interesses. Apenas um tipo de máquina para conceber crianças. São empregadas para preparar a sua comida. Elas não tinham respeito e dignidade. Mas Jesus veio para se importar e dar dignidade às mulheres. Por exemplo, a viúva da vila de Naim. No cortejo fúnebre do seu único filho, que estava morto. E todos estavam preocupados em abrir caminho para Jesus passar. O grande médico. E deixaram a viúva de lado. Mas Jesus para e olha para aquela mulher. Se importa com ela. Cuida das suas necessidades. E um outro exemplo, da mulher que tinha uma doença que lhe incomodava há anos. Ela foi deixada de lado. Ninguém se aproximava dela. Nem seus irmãos. Ela não poderia ter o afeto de seus pais, ter amigos, porque ela tinha essa doença que não parava de sangrar. Mas Jesus permite que ela se aproxime. Ela toca em seu manto e Jesus percebe que dele saiu o poder. Então, para Jesus, não se trata de homem ou mulher. O que importa é a sua fé, e é a essa fé que ele responde. Jesus atende a homens e mulheres sem distinção.
Tudo depende de quanta fé você tem. E nós podemos nos surpreender quando vemos no livro de Lucas que Jesus tinha mulheres como suas discípulas. E algumas delas eram ricas e ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. As mulheres tinham um papel importante a desempenhar no ministério de Jesus, naquela época, e no ministério de Jesus hoje em dia. Todos têm lugar. Homens podem desempenhar um tipo de trabalho, enquanto mulheres podem fazer um outro tipo de trabalho. O serviço de Jesus está disponível a todos, a homens e a mulheres. Por isso que Paulo diz, em Cristo não há homens ou mulheres, não há judeu ou gentil. Nós temos um evangelho universal. E é esse evangelho que Lucas tenta retratar. Olha, nós temos aqui observações, eu fiquei assim, né? Realmente traz a gente uma reflexão muito forte. Eu queria que vocês começassem aí, né, a pontuar alguns aspectos importantes aqui dessa sensibilidade que Jesus tinha com as mulheres e a motivação que traz para nós dessa necessidade de sensibilidade. Pastor, eu acho que a partir do texto bíblico, né, da nossa referência principal aqui, de Gálatas 3, 26 a 28, Sim. onde aqui Lucas diz assim, Gálatas, né? Pois todos vós, Paulo diz a sua carta aos Gálatas, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, todos sois iguais perante Deus. Esse ponto permite a gente fazer essa grande reflexão da ótica divina, como Deus vê o ser humano. Parece que eu, como ser humano, né, eu às vezes sou tentado a olhar para essa classe, discriminar essa, não aceitar muito bem outra, né, e tudo. E quando a gente se reporta, quem sabe até a forma como fomos criados, a maneira como alguém falava a respeito das mulheres, é perigoso hoje ainda a gente agir de forma diferente, proceder de forma diferente, ser mais misericordioso com uma classe, mais repulsivo com outra, rejeitando. Então, nós temos influência machista, Tremenda. pastor. Tremendo. Socialmente nós temos influência machista. Né? E o que me chama, temos, o que me chama, pastor Batistotti, muita e leva atenção, a gente a isso, né, que o senhor falou, a começar a separar. Sim, pastor, Exato. O que me chama muita atenção, aí é um ponto importante também para nós entendermos bem o que a Bíblia representa para nós hoje, é entender o que está sendo dito naquele tempo, o que isso representava naquele tempo. Nessas palavras de Paulo aí em Gálatas, o exemplo aqui de Jesus que vamos estudar mais fundo agora, né, mostra Jesus lidando com as mulheres de maneira diferente como que as pessoas daquele tempo lidavam. Então aí está um princípio importante de valorização da mulher. É um ser humano igual ao homem, né? Diante de Deus não há diferença nenhuma. Os dois são importantes. A gente tem, culturalmente, nós temos aqui Jesus quebrando vários preconceitos nesse trato com as mulheres. Dá para a gente descrever rapidamente, por exemplo, como que tipo de sociedade, mesmo a sociedade religiosa, qual era a visão que se tinha a respeito das mulheres? Havia uma frase entre eles, né? Eles agradeciam a Deus por não ter nascido escravo, nem gentio e nem mulher. Olha que coisa. Essa frase expressa tudo, né? E aí dentro, isso na cultura judaica, forte. Infelizmente. Nós temos, o pastor John Fowler citou isso, nós temos tanto na questão, tanto os romanos como os gregos, a mulher simplesmente como objeto né? Objeto de procriação, de prazer. De procriação também. A pessoa tinha a sua esposa ali em casa, que gerava os seus filhos, e agora ia para fora, né, para ter momentos de prazer. Tinha uma concubina, né, com a qual ele, né, tinha seus atos pecaminosos, né, num outro contexto. Então, eu acho muito importante e até ousada a declaração de Paulo no sentido corretivo, né? Muito importante. Para aquela cultura da época foi um grande choque, né? A declaração dele. Mas ele está sendo enfático dentro da visão cristã, visão de Cristo mesmo, né?
que para Deus todos somos iguais. É uma visão inclusiva, né? Visão divina é uma visão inclusiva. Todos nós somos iguais. E essa aí... é uma boa frase para a gente sublinhar, viu, pastor? Eu gosto de sublinhar as frases aqui. A visão divina é uma visão inclusiva. Exato, pastor. E eu gosto de refletir na declaração de Paulo nessa direção. E trazendo para a nossa realidade hoje, a gente tem que começar a rever algumas formas, alguns procedimentos, algumas atitudes talvez nossas, né? Com aquela pessoa que está ali na rua, aquela pessoa que chega, né, pedindo alguma coisa, aquela pessoa que mora perto de mim, mas tem uma necessidade e tal, como eu procedo para com ela, o meu tratamento quando chega uma autoridade e quando chega uma pessoa que não goza de um status, como é que eu trato um e trato outro? Então, até para mim como pastor, é uma reflexão, né? A você como ancião de igreja, né? A você que lidera aí alguma esfera, presbítero, né? E tal. Então, é uma reflexão para nós, não é? Em tratar todos de maneira igual. O sorriso é igual, o abraço, a maneira de ser. E é interessante que as pessoas observam isso. Eu que lido no dia a dia e sou uma pessoa pública, né? Eu como pastor, ou como líder que você acaba, e as pessoas estão observando você. A maneira como você cumprimenta um, como você cumprimenta o outro. Isso é um testemunho, né? Eu acho que isso para nós também é um momento assim, de uma forte reflexão no trato, no relacionamento que a gente tem. Por isso que o senhor sempre está cortejando a Ana Lu, né, pastor? É verdade? E vai dar um abraço a ela, pastor. A esposa do pastor Gilmarzão, uma pessoa muito querida. Está hoje lá com as mulheres todas reunidas lá. E, na realidade, esta é a visão. E esta é uma preocupação dela, inclusive, sempre, né? Inclusive, nas nossas conversas, olha, o pastor e tal, trato com esse, trato com aquele. E essa é uma preocupação que eu venho tendo muito fortemente, ultimamente, em meu ministério também. Porque Jesus nós somos o referencial de Cristo na Terra. Eu e você somos o referencial de Cristo. Entendeu? Então, essa lição ela é muito importante para nós. E aí o senhor citou a referência de Paulo, que é o nosso verso para memorizar. Nós vamos para Lucas, e eu queria ler a pequena introdução aqui, porque o nosso Lucas, mais uma vez, se destaca, né? O Evangelho de Lucas é, às vezes, chamado de o Evangelho das Mulheres, porque mais do que qualquer outro, mais uma vez, Lucas aqui se destaca, aí, né? Ele menciona de maneira especial o quanto Jesus era solícito para com as necessidades das mulheres, e também quão envolvidas elas estavam em seu ministério. Eu vejo aí a importância dos 4 evangelhos, né? Cada um foca um ponto. Uma direção. Específico. E Lucas dá uma atenção muito especial aos menos favorecidos, às mulheres, né? Ele toca em pontos ali muito sensíveis, não é isso? Aos enfermos. Então, mas sobre a mulher, muito especial. Eu vejo que Jesus, ele sabia separar bem as coisas, né? Ele amava as pessoas, mas também não aprovava o pecado. Ele fazia distinção, ele amava a todos, mas não favorecia, não era a favor do pecado que aquela pessoa alimentava, né? Isso ele era contra, mas amava todas as pessoas e tratava todas com respeito e dignidade. Ok, nós vamos, depois do intervalo, então, trabalhar as referências que nós temos do Evangelho de Lucas, que como Jesus tratou as mulheres, e nós vamos começar exatamente no início do livro, que nós temos o destaque de 2 mulheres, que é Isabel e Maria, a mãe de João Batista e a mãe de Jesus. Eu gostaria que na volta vocês trabalhassem um pouquinho as lições que nós tiramos do trato, do chamado dessas 2 mulheres especiais. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Estamos aprendendo no programa de hoje, estamos estudando essa semana especificamente o trato de Jesus com as mulheres e como Lucas apresentou isto em seu evangelho. Nós fomos para o intervalo, gostaria que vocês considerassem, Lucas começa exaltando as duas mulheres, Isabel e Maria. Por favor. Isso está logo aí no início, né, do livro de Lucas, e nós encontramos aí no capítulo 1, não é isso? No verso 40, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, se referindo a Maria. Né? E ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Agora então vem aqui, né, a exclamação em alta voz, e disse Isabel, se referindo a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Aqui ela está exaltando aqui, né, a virtude que Deus concedeu àquela mulher de ser aquela que gerou o Filho de Deus. E eu até gostaria de enfatizar aqui a última parte que o pastor Arildo leu ali, no reconhecimento de Isabel, quando ela diz, o meu Salvador. Então, entendo que naquela declaração dela estava uma mensagem para todo mundo, o meu Salvador. Era para ela, uma mulher, uma anciã, né, o reconhecimento de que Jesus, que ainda estava ali no ventre, era o meu Salvador, esse Jesus que se fez carne, né, que habitou entre nós, é o nosso Salvador hoje. E Ele é o grande ícone, porque sem Ele não há salvação. Né? E esta é a mensagem especial no que Maria confirma logo em seguida, né? Ela confirma isso. No cântico, o senhor quer dizer? No cântico. Exatamente. O senhor quer ler o texto, 46 e 47, pastor? Sim. Do capítulo 1? É exatamente o que o senhor disse. Sim, 46 e 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então, assim como Isabel faz menção ali do meu Salvador, Maria também. Na realidade, ela reconhece que ele também era o Salvador dela. E a gente vê no Cântico de Maria expressões. Primeiro a gente vê na escolha para que ela seja a mãe do Salvador. A gente vê na escolha que era alguém diferente. Tanto na escolha de Isabel, são duas mulheres diferentes, certo? Mas a gente vê no Cântico revelações claras da espiritualidade que elas transmitiam, né? Pessoas que elas eram. É verdade, eram pessoas realmente consagradas a Deus, essa é a palavra. E aqui nós vemos o interessante, é Deus usando essas pessoas, não importa se eram homens ou mulheres, nesse caso aqui mulheres, para transmitir uma mensagem, né, inspirada pelo Espírito Santo. Uma mensagem de verdade, uma mensagem de orientação, né, para que as pessoas tivessem assim, a sua guia. Poderíamos dizer o que seria de nós sem as mulheres, né? Nós já podemos fazer essa Pastor, é importante que nesse cântico, né, há várias alusões ao Antigo Testamento, né? E o autor aqui do nosso guia de estudos, ele diz assim que, como está cheia de alusões ao Antigo Testamento, atestando que Maria era uma devota estudante das Escrituras. Assim, fazia dela a mulher adequada para ser a mãe de Jesus. Estudante da palavra, era alguém que tinha o conhecimento das Escrituras, tanto do Antigo Testamento, né? E agora essa grande luz, né, que se difunde, que Lucas tem alegria de escrever, né? Como ela agora, a mãe do Salvador, onde ela também reconhece o meu Salvador. Pastor, o senhor está colocando um aspecto que eu gostaria de considerar, que as mulheres, eu creio que nós fomos essa exclusão, essa discriminação, essa visão machista que muitas vezes existe, fez com que movimentos surgissem
para que a mulher fosse respeitada. Isso é importante, a gente reconhecesse, a gente tem que reconhecer, como cristãos nós temos que reconhecer o valor, mas por outro lado, às vezes o envolvimento e a independência em algumas áreas fez com que a prioridade do estudo, a busca da palavra, não fosse assim, né, como Maria. O que destacou Maria? A busca, a consagração. Então, que isso não aconteça com as mulheres. Às vezes, né, trabalha fora, cuida da casa. A gente, como homem, tem que compartilhar isso, né? Pastor, é impressionante isso. Na realidade, aqui está uma visão, a visão sacerdotal. Parece que é o homem, né, biblicamente, que sempre ocupa a função sacerdotal e tal, de reunir a família, de estudar e tal. Parece que automaticamente o homem é o que é o responsável por buscar e tal. Mas nós vemos aqui referência a Maria. Isso significa que na visão também inclusiva de Deus, homens e mulheres devem ser estudantes e praticantes das verdades bíblicas, estudiosos da palavra de Deus. Para mim, aqui vem também essa mensagem especial, essa reflexão especial no estudo de hoje. A Bíblia, a palavra de Deus é um livro comum a todos nós, onde homens, mulheres, crianças devem dedicar tempo ao estudo e o aprofundamento do estudo da palavra de Deus. Aqui, pastor, eu acho que merece duas considerações. Uma que o senhor colocou é que a gente, como homem, não perca a nossa responsabilidade como líderes espirituais da casa. Que a gente não perca. Por outro lado, também, quantos lares, quantas casas, graças à espiritualidade, à busca, as mulheres têm sustentado a espiritualidade dentro da casa dela, né? É verdade. Quantas têm preservado isso, quando nós, infelizmente, quando eu digo assim de forma geral, os homens às vezes estão deixando de lado esse seu papel sacerdotal. Mas graças a essas mulheres que... Pastor, só para não perder aqui a linha de raciocínio, na realidade, muitas esposas, muitas mulheres, elas são cristãs no lar onde os esposos ou o esposo não é um cristão. Esse é outro aspecto interessante. Entendeu? Exatamente. E ela, quem é que vai ocupar, desenvolver esse papel, né, de reunir os filhos, de estudar a Bíblia, de fazer... Então, na realidade, ela é uma sacerdotisa do lar. Ela tem que chamar isso para ela, né? Lógico, em oração, porque o desejo dela vai ser que o esposo, amanhã ou depois, né, reconheça essas verdades, se renda a ela e tal. Mas... E Paulo diz que o seu proceder vai influenciar na decisão dele. Isso, né, é, na verdade, muito bem lembrado, pastor Gilmar, um chamado das mulheres para assumir essa responsabilidade quando os homens não são cristãos. Ela deveria assumir esse papel de testemunhar, né, de ser um marco ali do Evangelho. Né? Ali no seu lar, na sua casa. Muito bem lembrado. Eu quero colocar outro aspecto rapidamente aqui para a gente ir adiante, que é o que está em Lucas capítulo 2, versos 36 a 38, o destaque aqui é Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, aquela senhora viúva de 84 anos que na dedicação do Senhor no templo, ela reconheceu ali o Salvador. A gente tem aqui um outro destaque de uma mulher com... De novo, uma mulher piedosa, né? Exatamente. Que adorava noite e dia em jejuns e orações, não é isto? Ela dava graças a Deus a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, ela dava testemunho daquele garoto. Ela teve uma visão espiritual ali. Né? Ela entendeu que aquele era o Filho de Deus. Mais uma vez, aí Deus dando às mulheres a oportunidade de serem seus instrumentos, não é isso? Serem usadas ali. O sacerdote não reconheceu, mas Simeão e Ana... Os líderes religiosos do tempo não reconheceram, né? Mas uma mulher reconheceu. E a gente tem visto também nas igrejas o papel das mulheres, a importância do papel das mulheres no aspecto religioso. Né? Quando são consagradas a Deus, quando são dedicadas, como podem fazer um trabalho maravilhoso? A sua esposa trabalha com a líder do Ministério da Mulher. Da mulher, que na Igreja Adventista motiva as mulheres na liderança. Eu imagino o exército de irmãs e pessoas que são envolvidas no cuidado das igrejas, na liderança das igrejas. E a resposta, pastor, como elas respondem, né? Na realidade, o desafio que a igreja coloca diante, elas respondem.
Agora, por exemplo, nós tivemos o Dia Mundial de Oração, né? Recentemente, há pouco tempo aí. Olha, o envolvimento dessas mulheres, a dedicação delas em preparar tendas de oração em ruas, em bairros, preparar ali, colocar o ambiente para as pessoas virem orar. Então, as mulheres têm uma percepção muito grande, elas ajudam tremendamente na pregação do Evangelho, através do testemunho e do serviço que elas prestam à igreja. Mantendo suas atividades, algumas dessas profissionais. Cuidando dos filhos. Cuidando dos filhos. Mulheres com jornadas triplas, né? Duplas, triplas, né? E tem 3 atividades, 4. As mulheres têm uma habilidade tremenda nessa direção. Então, a gente vê aqui também a habilidade dessas mulheres. E, inclusive, colocando aqui Isabel, né? Mencionando Isabel como sendo a primeira evangelista. Aqui, esse guia de estudo dá faz essa abordagem para a gente, muito interessante. Então, mulheres como evangelistas, mulheres que pregam a palavra, que levam pessoas aos pés de Jesus. Mulher tem uma percepção muito grande, elas percebem as coisas e elas também conseguem falar muito ao coração. A sensibilidade, a psicologia da maior. mulher é muito grande, né? Verdade. Por lidar com os filhos, talvez, e o dom que Deus já deu a elas é uma força muito grande na pregação do Evangelho. E a sensibilidade de lidar com a gente, porque a gente não é fácil, né, pastor? Está aí o desafio. Eu queria destacar aqui Lucas capítulo 7, só para a gente ir adiante, as mulheres e o ministério da cura de Jesus, o pastor John Fowler citou, e eu queria que a gente relembrasse, porque aqui a história da viúva de Naim, capítulo 7, está dos versos 11 a 17, nós temos uma viúva, nós temos agora uma mulher que perdeu seu filho, nós temos aqui o que o nosso guia de estudos apresenta. Triste, né? Uma situação. Uma vez eu ouvi uma mensagem sobre isso, ela já conhecia aquele caminho. Um dia o seu esposo, ela percorreu aquele caminho quando o esposo foi levado. E aqui o guia de estudos apresenta uma coisa interessante, é o encontro dos 2 cortejos. O cortejo da morte vida e o cortejo da vida, exatamente. Como podemos considerar isso aqui? Pastor, eu, quando estava analisando essa experiência maravilhosa da compaixão de Jesus, né, fiquei refletindo um pouquinho sobre aquele momento, quando a mulher, logicamente, meio que ignorada ali, né, com seu pranto, com seu choro e tal, e Jesus para ali e a atenção se volta ao que ele iria fazer e ele promove ali a ressurreição, né? A vida se manifesta. Então, a morte se rende àquele que tem a vida. E ali se confirma as palavras de Jesus. A morte se rende àquele que tem a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus evidencia o seu poder, mais uma vez, diante de uma grande multidão, diante dos 2 cortejos. E ele mostra ali que entre a morte e a vida, nós podemos escolher a vida. O olhar daquela mulher, carecendo do alívio, da grande bênção daquele que era a vida, ele para, estende a mão, ele opera o milagre e devolve a vida. Na realidade, no mundo em que nós vivemos hoje, nós também estamos diante de 2 caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte. Né? E o fato de nessa encruzilhada, nesses caminhos da vida, onde nós temos que escolher, fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões, Jesus é a única opção de vida que temos, porque o salário do pecado é a morte, o mundo em que nós estamos já é um mundo condenado, né? Mas Jesus se apresenta, assim como ele se apresentou no caminho ali, para aquela mulher, dando a vida a seu filho. Jesus se apresenta hoje, na vida, no lar, hoje no seu lar, na sua experiência, para devolver a vida. E ali no caso de um filho, mas pode ser de um marido, pode ser que não esteja morto fisicamente, morto espiritualmente. Jesus é a vida para aqueles que morreram espiritualmente, ele pode ressuscitar. Ou no relacionamento. Num matrimônio aí que está à beira do colapso, do fracasso, Jesus se apresenta e devolve a vida.
Esperança. Eu acho fantástico, né? Essa experiência aqui ela é fantástica. Os 2 cortejos aqui, pastor Gilmar, Pastor, é uma coisa impressionante. Nós vamos para o intervalo com esse pensamento porque ele é maravilhoso. Amém. O senhor estava falando que eu fiquei refletindo quantas situações que o telespectador pode estar vivendo, mas se vive alguma situação de morte, né, pode não ser literal como o senhor mencionou, mas o Senhor se apresenta como aquele que pode dar a vida. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o nosso último momento, estamos estudando o Evangelho de Lucas, a atenção, o carinho que Jesus deu às mulheres. Pastor Arildo, você tinha uma observação para fazer? Sim, na verdade aqui nós encontramos uma cena interessante, Jesus tocando ali, né, no esquife ali, tudo daquela pessoa. Se referindo à saída da viúva de Naim. Isso, exatamente. Nós encontramos uma lei cerimonial, né, que proibia esse tipo de atitude, tornava a pessoa imunda. Né? Isso Deus estabeleceu ali para mostrar, né, que ele odiava a morte. Né? A morte é repugnante para Deus. Ao mesmo passo, Deus recebia as consequências da morte o tempo todo no seu santuário, através do sangue do cordeiro que era ali lançado, né, sobre o véu ali diariamente. Não é isso? Mas Deus queria ensinar uma lição para o povo. Naquele tempo lá, mostrar a sua santidade, mostrar que ele era um Deus de amor e queria restaurar todas as coisas. Mas aqui Jesus, né, ele quebra mostra que a compaixão é mais importante do que as cerimônias. Jesus então vem aqui mostrando, tocou ali, né, e se contaminou, mas ali ele estava dando libertação àquela pessoa, mostrando assim esta nova dimensão. Muito, muito bem colocado. A outra referência está em Lucas capítulo 8, versos 41 e 42, é outro episódio que nós temos, que é a ressurreição da filha de Jairo. É isso? Podemos trabalhar aqui rapidamente? Pois é, pastor. Aqui nós vemos Jesus se compadecendo. A gente olhou aí atrás, vimos assim, Jesus se compadecendo também das pessoas mais frágeis, mais carentes, mais necessitadas. Aqui nós vemos Jesus compadecendo, né, com relação à filha de Jairo, né? O filho de Jairo. Jesus mostra aqui que ele se compadece também dos ricos e mostra para nós, dentro dessa experiência, que os ricos também têm necessidades, né? Ele tinha necessidade. Jairo era um indivíduo com diferença social. Exato. Privilegiado, né? Ele vivia numa casta privilegiada, diríamos assim. Né? Mas ele era temente, ele reconhecia também a autoridade e o poder de Deus e ele recorre a Jesus. Isso mostra que no mundo em que nós vivemos, não importa se é rico ou se pobre, nós temos necessidades. E Deus socorre o pobre, mas socorre o rico também. Ou ele socorre o rico e socorre o pobre também. Ele socorre o homem e socorre a mulher também. Depende da fé que demonstramos, da dependência que nós temos dele. Jairo se demonstra dependente plenamente, vulnerável diante da situação de enfermidade, de morte que ele vivia ali, e ele então busca em Deus o poder, e o poder de Deus é liberado, né, para a bênção da sua família, a alegria dele. Eu achei essa lição importantíssima. Muito bem lembrado. O pastor João Paulo citou, né, que foi o nosso verso aí inicial. Não há diferença. Então, talvez você esteja numa mansão, numa boa casa, num bom apartamento, esteja passando por alguma necessidade. Às vezes, algumas pessoas dessas são mais discretas, se preservam, mas nós queremos dizer a você que o Senhor está preocupado, busque-o, respeitando a sua discrição, busque o que ele vai ajudá-lo. Um filho que está se perdendo por alguma situação, por alguma escolha, a gente fica imaginando as situações que algumas pessoas que estão assistindo, que assistem a Novo Tempo, podem estar passando. Então, o Senhor está preocupado com você. Com certeza. Quero ir adiante. O nosso guia de estudos apresentou a gratidão
da mulher pecadora, a mulher que ungiu os pés de Jesus, o que está em Lucas capítulo 7, verso 36, ou melhor, o 38 que eu vou citar. Estando por detrás aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. O pano de fundo dessa história aí, nós sabemos, é uma mulher que teve os seus pecados perdoados por Jesus. Jesus fez uma obra maravilhosa na vida dela, né? A livrou dos seus pecados, deu dignidade a esta mulher e diante de tudo isto, ela agora escolheu esse momento para ali agradecer a Jesus. E que gesto bonito, né? De gratidão dessa pessoa, uma humildade que foi reconhecida por Jesus. É uma mulher que, nós poderíamos dizer o seguinte, ela desceu até o mais profundo abismo do pecado, né? Nós vemos aí uma mulher adúltera, uma mulher, inclusive contexto em que ela... da dignidade, né? Rejeitada pela sociedade. Uma pessoa, nesse contexto, era rejeitada. Na realidade, ela não era nem digna de entrar ali dentro daquele espaço, daquele auditório onde estava Jesus, daquele espaço, né? Resta lembrar que ela deu um jeitinho de entrar, talvez porque Marta estivesse ali cuidando dos afazeres, cuidando da refeição, ela deu um jeitinho de entrar e se manifestou no meio da reunião e que chamou a atenção de todas as pessoas. Mas é importante notar o seguinte, esta mulher fez algo muito nobre, que ela havia juntado seus recursos, né, comprou aquele óleo e tal, para ungir os pés de Jesus naquele momento. Isso tem para nós uma mensagem muito importante de gratidão, porque quando todos recriminavam, inclusive Simão, né, que a recriminava pelo gesto dela, olhando, quem sabe, assustado, Jesus para tudo e faz referência a ela de maneira nobre, a dignidade dela pelo gesto que ela acabava de ter. Aos pés de Jesus, nós encontramos o perdão, a bênção, a salvação. Não importa quem foi você, não importa o pecado em que você, a profundidade de vida pecaminosa que você esteja, mas o dia que você reconhece o seu pecado e você vai e se prostra ante aos pés do Salvador, Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar. Esta é a mensagem que eu vejo aqui nesse guia de estudo. Buscar-me-eis e me encontrareis se me buscar de todo o vosso coração. Quando a gente se humilha diante de Deus, né? Quando a gente reconhece quem somos, nossos pecados, realmente Deus pode fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. Eu quero dizer a você, telespectador, que se você realmente buscar a Deus, se você se entregar a Ele, confessar os seus erros a Ele, Ele vai ser encontrado por você. Essa é a promessa bíblica. Isso é maravilhoso. Amém. Agora, Lucas capítulo 10, 38 a 42, é um episódio que nós conhecemos muito bem, que é Marta agitada de um lado para o outro e Maria assentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E aí, Marta diz assim, né? Marta é uma mulher trabalhadora, exatamente. Né? E aí, a frase do verso 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O Senhor não está dizendo aqui que não se deva se preocupar com os afazeres, com as responsabilidades. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Na verdade, nós somos chamados, vimos na lição do trimestre passado, né, no nosso guia do trimestre passado, a importância de não ser ocioso, né, de estar trabalhando, exatamente, ser dedicado, aproveitar bem o tempo, isso aí. Não é isso? Mas aqui está mostrando que há algo assim que vem em primeiro lugar, não é isso? Algo que vem em primeiro lugar. Então, contrastando ali a atitude de Marta, né, ali nos afazeres e tal, enquanto que Maria estava ali aos pés de Jesus, aproveitando aquela oportunidade. O Messias não estaria para sempre ali, então ela estava ali junto dele. A gente pode resgatar, eu creio que nós já falamos aqui em algum momento, diante de todas as responsabilidades, hoje profissionais também que as mulheres têm, trabalham fora,
diante de todas as responsabilidades do lar, diante de todas as buscas acadêmicas que existem, que não há nenhum problema, cresçam, estudem. Diante de tudo isso, não esqueçam a boa parte. De buscar. E essa é a referência. Eis que Maria escolheu a boa parte, né? O que você mencionou, pastor, recentemente. Hoje nós temos uma correria incessante. Parece que a sociedade cobra isso da gente, né? A mídia super enfatiza, né, uma mulher de uma jornada intensa, e talvez essa busca por conquista, porque nós também vivemos um extremo muito ruim do passado, a mulher sendo subjugada, a mulher não tinha oportunidades, a mulher, e uma série de coisas. E hoje a mulher, né, ela tem todo o espaço, a mulher hoje ela tem todo o espaço, que é justo, né? Biblicamente é correto. Agora, entra aqui também o aspecto do cuidado que se deve ter, né? Que esta jornada intensa, essa busca intensa, ela não venha também a prejudicar. Primeiramente... Fragilize, né, pastor? Exatamente. Primeiramente, a sua comunhão com Deus, né? Então, a gente tem aqui um contraste. Marta preocupada, e lavar a louça, e a comida e tal. Na realidade, é uma representação, uma figura de uma mulher que vive hoje com N coisas na cabeça e corre e não tem um tempo devido. Às vezes não para um pouquinho, não faz a devoção, né? Não tem tempo para ler, não tem tempo para reunir os filhos, para fazer o estudo da palavra, para fazer a reflexão, né? Maria entra para cuidar dela mesma. E dela própria. Ela mesma. Na verdade, esse cuidado espiritual de buscar a Jesus, né, em primeiro lugar, também nos lembra que nosso corpo é templo dele, né, do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, assim, isso nos lembra que devemos cuidar de nós mesmos também, o exercício físico, todas essas atividades, tudo isso está lembrado aí, né, de forma muito clara. Então, eu acho que os dois exemplos para os nossos dias são importantes. É de que devemos trabalhar sim, o exemplo de Marta, devemos trabalhar, nós não devemos ser pesados a ninguém, né? O outro lado é de que nós precisamos também buscar, lembrar que nós temos um tempo especial para Deus, nós precisamos desse tempo, no que inclui a família e tudo mais. Eu quero só citar, que é um texto muito interessante que o guia colocou, não dá para a gente trabalhar todo ele aqui, mas é o que está no capítulo 8, verso 2, falando a respeito daqueles que andavam Jesus e acompanhavam Jesus. O pastor John Flower citou isso, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Está aqui. Pastor, que importante isso aqui. Analisando bem, por exemplo... Você sabe que eu nunca tinha parado para observar esse detalhe, assim, é interessante que essa frase está sublinhada na minha Bíblia aqui. Sim. As quais lhe prestavam assistência com seus bens. Nunca tinha parado para observar que haviam mulheres que tinham recursos, que tinham condições e ajudavam a financiar as campanhas evangelísticas de Jesus, não? Elas eram os evangelistas que, além de estar ali, preparar tudo, elas ainda ajudavam a custear. E principalmente chamando a atenção para Joana, né, a esposa de Cusa, né, que era um tipo embaixador, né, ali. Então, ela era a esposa de um embaixador. Era uma mulher que, seguramente, ela era uma mulher de posses, de bens, de recursos, né, que ajudava a financiar, inclusive, as campanhas. Essa é a conclusão que a gente chega ao apresentar essas mulheres, né? E elas eram fundamentais dentro do programa de evangelização, de crescimento, de expansão do reino de Deus. O senhor sabe que nós estamos falando aqui, eu fico pensando, nós não temos, eu creio que o guia também, não, além de enfatizar o valor que Jesus dava,
O guia também acaba apresentando características que as mulheres têm que nós devemos buscar. Aí a gente tem a sensibilidade, o reconhecimento, a gratidão, o trabalho e também a generosidade, que a gente como homem também tem. Eu até diria, pastor Gilmar, as mulheres, elas têm uma habilidade assim impressionante. Eu fico observando a minha esposa. Eu vou fazer as coisas, eu faço uma coisa de cada vez, né? E ali com bastante, né, dificuldade. A esposa, ela pega, ela faz 3, 4 coisas ali ao mesmo tempo. Papá. Então, assim, as mulheres têm uma habilidade muito grande, né? E a gente precisa sempre reconhecer isso também. E Deus viu que elas precisariam disso, né? Pelo cuidado dos filhos ali, exige alguém que faça várias tarefas ao mesmo tempo. E quem tem 2 ou 3, as mulheres têm 2 ou 3 filhos, né? Um está fazendo uma coisa, outra está fazendo, até a capacidade, talvez, né? Em meio a tudo isso, né? A percepção. Para a gente concluir, só para citar, nós estamos terminando o que está em Lucas capítulo 18, versos 1 a 8, é uma parábola que mostra a necessidade de não desistir, de ser aqui a parábola da mulher que estava sendo tratada, da viúva que estava sendo tratada injustamente por um juiz e ela foi... perseverante, né? E de novo, não é, pastor Gilmar? Aqui Jesus mencionando o exemplo de uma mulher, mencionando sua perseverança ali em buscar alguma coisa. E a aplicação aqui espiritual desta parábola é para a persistência na oração. É isso. É interessante, às vezes as mulheres são as mais utilizadas em programas de oração, né? Hoje em dia, quando se fala em movimento para oração, as mulheres geralmente tomam a frente. Não é isso? Está aqui e o guia citou, pastor, e eu quero sublinhar isso aqui, a parábola ensina 3 lições importantes. Orar sempre e nunca desanimar. A oração muda as coisas, até mesmo o coração de um juiz mau. E por terceiro, a fé persistente vence. Para aqueles que gostam de apresentar uma mensagem na sua igreja, aqui está sistematizado. Exatamente, está sistematizado. Vamos orar a Deus agradecendo mais uma vez. Quero agradecer o pastor Gilmarzan pela disposição, pastor Arildo. Na próxima semana nós teremos 2 novos convidados. Que Deus abençoe vocês e o ministério de vocês. Podemos orar? Amém. Pai do céu, te agradecemos porque a tua palavra, ela nos faz refletir onde nós estamos e para onde nós devemos ir. Amém. Que todos nós reconheçamos o valor que as mulheres têm. Que o Senhor abençoe a todas as mulheres, em todos os lugares, que elas se sintam amadas, cuidadas e protegidas pelo Senhor. Amém. E que nós transmitamos carinho e amor para elas, sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus continue cuidando de você, da sua família, de forma especial. Que Deus cuide das mulheres. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembre-se que você pode acessar o nosso blog, você pode assistir os outros programas, você pode baixar a palavra do autor e nunca esqueça as palavras de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o propósito do nosso programa, conduzir a verdade da palavra. Um abraço e até o próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.